Deus está reconstruindo o que restou de você, mesmo no silêncio. Você acredita que está sozinho porque Deus se calou. Pensa que o silêncio dele é sinal de abandono, mas e se for justamente nesse silêncio que a verdadeira reconstrução da sua vida está acontecendo? O que hoje parece vazio pode ser o terreno onde uma nova história está sendo erguida, pedra sobre pedra, sem que você perceba. O silêncio de Deus é desconcertante. Ele não explica, não justifica, não dá pistas, apenas se cala. E nesse espaço de aparente ausência, nasce a dúvida, o medo e a sensação de que nada faz sentido. Mas a verdade é outra. O silêncio não é o fim. Ele é o intervalo entre o que desabou e o que está prestes a se levantar dentro de você. Imagine-se caminhando entre ruínas. O que antes sustentava sua vida desmoronou. Tudo parece irreparável. Mas, no meio dos escombros, pequenos sinais surgem. Uma parede ainda de pé, um feixe de luz atravessando o teto quebrado, um broto nascendo entre as pedras. É nesse cenário que Deus começa a trabalhar. Não com pressa, não com barulho, mas com precisão e propósito. O silêncio dele não é descaso, é estratégia. Quando ele não fala, é porque já está construindo. Quando você não ouve nada, é porque algo maior está sendo preparado. O silêncio de Deus não significa que nada acontece. Significa que acontece aquilo que só pode ser forjado na quietude, a reconstrução invisível da sua alma. É nesse vazio aparente que sua fé é lapidada. É nesse espaço de incerteza que sua força interior é moldada. O silêncio que hoje te incomoda é a ponte entre quem você foi e quem está prestes a se tornar. Agora a pergunta é: como atravessar esse silêncio sem desistir? Como aprender a enxergar nesse intervalo não um castigo, mas uma oportunidade de ser reconstruído por dentro antes de qualquer vitória por fora? Você sempre ouviu dizer que o silêncio de Deus é um teste, mas na verdade ele é um convite. Convite para olhar além do óbvio, para perceber que o que está em reconstrução não é apenas a sua vida, mas a sua percepção de vida. Quando tudo ao redor parece parado, é dentro de você que o movimento mais profundo acontece. Pense em uma música. As notas só fazem sentido porque existe o intervalo entre elas. Sem o espaço, sem a pausa, não haveria melodia. O silêncio de Deus é como esse intervalo. Ele não destrói a canção, ele dá forma ao ritmo, cria harmonia e conduz a narrativa. Quando ele se cala, está permitindo que o som da sua própria alma comece a emergir. O estoicismo nos lembra que aquilo que não controlamos não deve roubar nossa paz. Marco Aurélio escreveu que a perda não passa de mudança, e a mudança é o prazer da natureza. O que hoje você chama de perda, talvez seja o alicerce de uma transformação inevitável. Deus usa esse mesmo princípio. O que caiu, o que se desfez, não é desperdício. É terreno fértil para algo mais resistente e verdadeiro. Não é fácil aceitar o vazio de respostas. Você clama, espera, insiste e nada acontece. A mente grita que foi esquecida, mas é nesse espaço desconfortável que a fé é esticada, como ferro sendo moldado no fogo. É no silêncio que você descobre que sua esperança não pode depender do que é visível, mas do que é eterno. Deus não precisa provar sua presença falando a todo instante. O construtor não grita enquanto ergue as paredes. Ele apenas trabalha. E quando finalmente o edifício começa a aparecer, você percebe que o barulho não era necessário. Assim também é com a reconstrução divina. O silêncio é o som da obra em andamento. E se
em vez de temer o silêncio, você começasse a escutá-lo? E se, em vez de enxergar vazio, você reconhecesse sinais sutis de que algo novo já está nascendo? Você já reparou como as maiores transformações da vida raramente acontecem em meio ao barulho? A semente não rompe a terra em meio a gritos, ela brota no silêncio escuro do solo. O ouro não é purificado em uma praça movimentada, mas no interior do fogo, onde ninguém vê. O silêncio de Deus segue a mesma lógica. O que ele constrói em você não é espetáculo para a plateia. É obra íntima, profunda e invisível aos olhos apressados. Há momentos em que você pede respostas imediatas, deseja explicações detalhadas, clama por um sinal evidente. Mas Deus sabe que se revelasse tudo de uma vez, você não suportaria. O silêncio é também proteção. É Ele segurando informações que poderiam te esmagar antes da hora certa. Não porque você seja frágil, mas porque ainda não foi preparado para sustentar o peso do que virá. Os estoicos ensinavam que o homem sábio não luta contra o fluxo da vida. Ele aprende a fluir com ela. Da mesma forma, o silêncio divino não deve ser visto como barreira, mas como correnteza que te leva para um lugar que sozinho você não encontraria. Enquanto você acredita estar parado, Deus já está movendo peças que só mais tarde farão sentido. É nesse silêncio que a sua paciência amadurece, que a sua confiança deixa de ser teoria e se torna experiência real, que a sua identidade deixa de estar presa no que você perdeu e passa a ser firmada no que ninguém pode tirar de você. A ausência de palavras não é ausência de propósito. Se hoje você sente que vive um deserto, lembre-se de que até o deserto é um lugar de construção. É no vazio que aprendemos a dar valor ao essencial. É na falta que o coração se abre para perceber que Deus nunca esteve distante, apenas trabalhando em dimensões que os seus olhos ainda não alcançam. E é justamente quando você acha que não há nada acontecendo que o alicerce mais sólido está sendo colocado. A reconstrução começa no silêncio, porque só no silêncio a fundação é firme o suficiente para não desmoronar outra vez. Imagine-se diante de uma cidade em ruínas, muros quebrados, portas queimadas, escombros espalhados por todos os lados. É esse o cenário que muitas vezes a vida apresenta depois de perdas, fracassos e dores profundas. Você olha em volta e sente que nada mais pode ser refeito, mas é justamente nesse ponto que a reconstrução começa. Não sobre o que caiu, mas sobre o que ainda permanece de pé. Deus nunca reconstrói com base no nada, Ele sempre encontra o que restou. A muralha pode ter desabado, mas ainda há pedras que resistiram. O coração pode estar ferido, mas ainda pulsa. A esperança pode estar escondida, mas não morreu. O silêncio serve para revelar aquilo que sobrou, para mostrar que mesmo depois da destruição, há algo que pode ser usado como fundamento. O estoicismo ensina que não controlamos o que nos acontece, mas sempre controlamos como reagimos. O mesmo se aplica aqui. Você não escolheu a queda, mas pode escolher permitir que ela seja o ponto inicial de uma nova versão de si mesmo. O silêncio de Deus, em vez de confirmar a derrota, é a pausa antes da retomada. Observe como o oleiro trabalha. Ele não joga fora o barro que se quebrou. Ele amassa, refaz, molda novamente. Assim também é o processo divino. Ele pega os fragmentos que restaram e os transforma em algo que carrega a mesma essência, mas em uma forma mais forte e mais bela do que antes. É nesse estágio que muitos desistem, porque acreditam que já não há nada de valor dentro deles. Mas a verdade
é que Deus só precisa de uma centelha, de um fragmento, de uma pedra de fé para recomeçar. Se você ainda respira, se ainda questiona, se ainda sente, então há material suficiente para a reconstrução. E esse processo não acontece com pressa. O silêncio de Deus é o tempo em que Ele recolhe os pedaços, limpa a poeira e reposiciona cada detalhe. Ele não reconstrói para que volte a ser como antes, mas para que seja melhor do que jamais foi. O que resta de você é suficiente para Deus criar algo novo. O que parece pouco para os olhos humanos é exatamente o necessário para as mãos divinas. Há dores que não se dissolvem como fumaça. Elas permanecem latejando na memória e no coração. Muitas vezes você espera que Deus simplesmente apague essas marcas, mas o que Ele faz é diferente. Ele transforma. A ferida não desaparece, mas passa a carregar outro significado. O silêncio dele é o ambiente onde essa transformação acontece, porque é ali que você aprende que nem toda dor precisa ser curada para deixar de dominar sua vida. O estoicismo dizia que não sofremos tanto pelos fatos em si, mas pela forma como interpretamos os fatos. Quando algo se quebra em sua história, você pode olhar apenas para o caco ou pode enxergar nele a oportunidade de construir algo inédito. Deus age nesse ponto. Ele não nega sua dor, mas a ressignifica. O silêncio é a oficina onde ele molda suas cicatrizes em símbolos de resistência. Pense no ouro que se funde para preencher rachaduras em uma cerâmica quebrada, tornando-a mais valiosa do que era antes. É isso que Deus faz em você. A dor não é eliminada, mas se torna parte do desenho, parte da beleza final. Sua história não será marcada apenas pelo que você perdeu, mas pelo que se tornou a partir da perda. No silêncio, você começa a perceber que sua fé não é uma fuga da realidade, mas uma forma de atravessar essa realidade com novos olhos. A ausência de respostas abre espaço para a descoberta de que algumas perguntas não precisam ser eliminadas, apenas transformadas em confiança. As lágrimas que você não entende hoje podem ser o solo da força que vai sustentar os próximos capítulos da sua vida. É nessa escola silenciosa que a dor deixa de ser inimiga e passa a ser matéria-prima de uma fé mais profunda. E quando você compreende isso, percebe que não foi abandonado, mas moldado, que não foi esquecido, mas preparado, que aquilo que ainda dói pode ser justamente o que o conecta de forma mais íntima ao propósito que Deus tem para você. Muitas vezes, você interpreta o silêncio como distância, acredita que, por não ouvir nada, Deus se afastou. Mas e se fosse justamente o contrário? E se o silêncio fosse a forma dele se aproximar de você de maneira mais profunda, moldando o que não pode ser visto nem medido? A ausência de palavras pode ser, na verdade, o cuidado de quem está trabalhando em detalhes invisíveis. O silêncio não é vazio, é lapidação. Assim como o escultor não precisa explicar cada golpe do cinzel, Deus não precisa justificar cada silêncio. Ele esculpe sua alma em segredo, e só quando a obra começa a ganhar forma é que você percebe que todo o tempo em silêncio era, na verdade, presença ativa. O estoicismo nos lembra que o sofrimento não vem apenas do que enfrentamos, mas do julgamento que fazemos sobre ele. O silêncio de Deus pode ser encarado como abandono ou pode ser entendido como o intervalo onde ele prepara você para carregar um peso que sozinho não suportaria. O sentido que você dá ao silêncio muda completamente a experiência de atravessá-lo. Quantas vezes você já olhou para trás e percebeu que aquilo que parecia um atraso
era, na verdade, proteção, que o silêncio que te incomodava estava te guardando de caminhos que hoje você agradece por não ter seguido? Esse é o paradoxo do silêncio. Dói no momento, mas liberta quando a reconstrução se revela. É preciso coragem para confiar sem ouvir, mas é nesse ato que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É nesse momento que você entende que Deus não está distante, Ele apenas está moldando você de dentro para fora, com profundidade que só o silêncio permite. E quando o tempo certo chega, aquilo que parecia ausência se mostra como uma das maiores formas de presença. O silêncio de Deus nunca é passivo. Ele é o ambiente em que você é treinado para sustentar o que está por vir. Nesse intervalo, você aprende a esperar sem perder a esperança, a caminhar sem enxergar o destino, a confiar sem ter garantias. Cada dia em que você permanece firme, mesmo sem ouvir uma palavra, se torna um exercício de fortalecimento interior. Há uma sabedoria prática nesse processo. Você queria que a dor fosse retirada imediatamente, mas não percebe que é justamente ao suportar a dor que sua resistência cresce. Assim como o corpo se fortalece diante do peso, a alma amadurece quando é forçada a atravessar o silêncio sem desmoronar. O que parecia castigo se transforma em treino. O estoicismo chama isso de disciplina da percepção. Não é o que acontece, mas como você reage. Quando você interpreta o silêncio não como rejeição, mas como forja, a experiência se transforma. Você deixa de ser vítima do que não entende e se torna aprendiz daquilo que está sendo ensinado sem palavras. Deus usa esse tempo para reposicionar o que você valoriza. Enquanto você pede que Ele restaure o que perdeu, Ele está ensinando a olhar para o que realmente importa. O silêncio retira os excessos, elimina as distrações, até que você descubra que aquilo que acreditava ser essencial, talvez nunca tenha sido. É nesse espaço desconfortável que a visão se ajusta. Você percebe que a fé não é sobre controlar os resultados, mas sobre confiar em quem controla a história. E mesmo quando nada muda por fora, por dentro você já não é o mesmo. Esse é o ponto mais delicado, quando nada parece acontecer, mas tudo já está sendo transformado. É o chão invisível da reconstrução. É o momento em que você, sem perceber, começa a sustentar o peso de uma vida que ainda está sendo desenhada. Você talvez imagine que, quando a reconstrução terminar, tudo voltará a ser como antes. Mas Deus não trabalha para restaurar o passado, Ele trabalha para criar algo que nunca existiu. O silêncio é o estúdio onde essa nova versão de você é preparada. Não é uma cópia do que foi, é uma transformação em algo mais forte, mais consciente e mais alinhado com o que realmente importa. A metáfora japonesa do kintsugi mostra como isso acontece. Um vaso quebrado é reparado com ouro líquido, de modo que as rachaduras se tornam parte visível da beleza final. Assim também é com você. Suas cicatrizes não serão apagadas, mas se tornarão marcas de valor. O silêncio de Deus é o tempo em que esse ouro é fundido, derretido, pronto para preencher suas rachaduras e transformá-las em testemunho de resistência. O estoicismo ensina que não controlamos o sopro do vento, mas podemos ajustar as velas. Deus, no silêncio, está ajustando as suas. Ele não permite que você permaneça como era, porque sabe que o que você era não suportaria o que está por vir. O silêncio é a preparação silenciosa para o peso daquilo que será confiado a você. A dor que parecia insuportável passa a ter propósito. O vazio que parecia destruidor
se torna solo de maturidade. O silêncio que parecia abandono se revela presença. E quando a reconstrução se manifesta, você não é mais a mesma pessoa. É alguém capaz de enxergar sentido onde antes só via escombros. Alguém capaz de suportar pesos que antes esmagariam. Alguém capaz de confiar sem precisar ouvir. Esse é o verdadeiro milagre. Não apenas uma vida refeita, mas uma vida redesenhada, mais profunda, mais resiliente e mais alinhada ao que é eterno. O silêncio foi apenas o disfarce da obra mais grandiosa que Deus já fez em você. Agora que você percorreu esse caminho, percebe que o silêncio nunca foi ausência. Ele foi preparação. Cada momento em que você acreditou estar esquecido era, na verdade, um capítulo de construção invisível. Deus não reconstruiu sua vida para devolvê-la ao que era, mas para torná-la mais sólida, mais íntegra e mais conectada ao que realmente importa. Olhe para dentro de si. Aquilo que parecia perda se tornou fundação. Aquilo que parecia dor sem sentido se tornou escola. Aquilo que parecia o fim se revelou início. O silêncio que você tanto temeu se mostra agora como a voz mais profunda de todas, aquela que não se ouve com os ouvidos, mas que transforma por completo o coração. Essa é a lição que atravessa tanto o estoicismo quanto a espiritualidade. Não é o barulho das respostas que nos molda, mas a disposição de suportar o silêncio sem perder a confiança. Você foi fortalecido no intervalo, foi treinado na espera, foi moldado no vazio e hoje é capaz de sustentar uma vida que antes não teria condições de carregar. Por isso, não despreze o silêncio que ainda resta. Ele continua sendo parte da obra. Continue atravessando, mesmo sem entender tudo. Porque no tempo certo, aquilo que parecia ruína vai revelar sua verdadeira forma. Você não está sendo punido, está sendo preparado. E agora, a pergunta que ecoa é: o que Deus está reconstruindo em silêncio dentro de você? Permita-se refletir sobre isso e, se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa descobrir que o silêncio não é abandono, mas presença.